Olá, eu sou a Jussara Coelho e este é o UFOcast, o podcast da Universidade Federal de Uberlândia, que faz você conhecer os pesquisadores para além de suas pesquisas e a universidade para além de seu muro. Olá, eu sou Sara Camelo e estou aqui com a Jussara hoje para falar sobre inteligência artificial e realidade virtual. E recebemos aqui o coordenador do grupo de realidade virtual e aumentada da UFO, que é mestre em engenharia elétrica, formado aqui em 1991 e é professor titular aqui da Universidade Federal de Uberlândia. Estou falando dele, Alexandre Cardoso. Bem-vindo, Alexandre. Muito obrigado, boa tarde para Obrigada. vocês. Muito obrigado, prazer é nosso. E no episódio de hoje a gente vai falar aí sobre o pioneirismo da UFO nesse meio da realidade virtual, não é mesmo, Jussara? Isso, e a gente não pode também deixar de falar sobre o grupo de realidade virtual e aumentada aqui da UFO. Então, fica ligado até o final do programa para você saber um pouco sobre as tecnologias, como trabalhar com essas tecnologias e como elas funcionam. Isso mesmo. E já para começar o nosso bate-papo aqui, já vou mandar a pergunta para a gente separar um pouco, né, Alexandre, sobre o que é a inteligência artificial e a realidade virtual. Explica um pouco para a gente da diferença dessas duas e como elas também estão entrelaçadas. Ok, muito obrigado. Primeiro, é um prazer enorme estar com vocês e, é claro, falar daquilo que a universidade faz é de grande relevância e acho que é um papel importantíssimo para a instituição. Vamos distinguir as coisas de forma bem separada. O que a gente chama de inteligência artificial está muito mais associado com a possibilidade de utilizar o computador e todas as suas, vamos dizer assim, derivadas, né? Porque, na verdade, o que a gente tem aqui na mão, seja o seu tablet, seja o seu smartphone, eles são computadores, né? Então, os computadores e a forma com que os computadores, de forma programada, decidem e definem determinadas estratégias de amparo e de tomada de decisão. Então, na lógica da inteligência artificial, a máquina passa a nos auxiliar a fazer tomada de decisões e nos orientar sobre caminhos e melhores percursos, caminhos e melhores decisões e até mesmo a fazer, vamos dizer assim, laudos médicos, por exemplo. Entretanto, a inteligência artificial está associada com o arcabouço da programação, ou seja, ele está muito mais relacionada com aquilo que nós temos dentro de programas de computadores capazes de nos permitir um apoio na lógica de decisão e de inteligência do ser humano. Realidade virtual, não. Realidade virtual, realidade aumentada são interfaces humano-computador. São elementos associados a projeções tridimensionais e, portanto, interfaces tridimensionais que nos permitem interagir, fazer imersão, navegar e conhecer exploratoriamente mundos virtuais, ambientes virtuais, sejam eles correlatos ou não a representações reais. Então, realidade virtual está numa camada muito mais de representação e de interação e de interface, enquanto a inteligência artificial está muito mais na camada de domínio do conteúdo, do arcabouço do programa, do algoritmo, da máquina em si. É mais a teoria, então, a inteligência artificial da máquina lá, tudo que compõe ela, e já a realidade é quando a gente entra em contato com essa tecnologia. Nós não precisamos da IA para fazer RV, e nem precisamos de RV para fazer IA. Elas são, de certa forma, bastante dissociadas. É claro que um sistema futuro em que a máquina vai estar provavelmente muito mais associada com a nossa pessoa, nós vamos ter essas duas tecnologias fortemente vestidas pelo ser humano. A gente costuma dizer que os nossos futuros computadores são computadores vestíveis. Nós vamos vestir a máquina. E nessa condição, a distinção do que a gente tem hoje, uma demanda, uma necessidade de mouse, teclado, dedinho, toque, gesto, nossas interações com o computador serão muito mais naturais. Então, ambas são, por exemplo, fortemente associadas com lógica de constituição de interfaces naturais, ou seja, o computador passa a se comportar como um outro elemento com o qual nós, diuturnamente, temos convivência. Nós estamos aqui num bate-papo, você falou dos aparelhos, né? E outra pergunta que sempre tem, iOS é melhor que Android? Não acho que são coisas muito, vamos dizer assim, raiz, ou seja, nós estamos falando em sistemas operacionais. E sistema operacional, ele
não precisa ser melhor ou pior, ele precisa suportar uma gama de distintos programas que sobre ele vão ser rodados ou sobre ele vão ser aplicados. Então, são coisas diferentes. Os sistemas do tipo Android são sistemas operacionais muito mais voltados para uma tecnologia um pouco mais aberta e um perfil um pouco distinto dos padrões do iOS, que são padrões adotados comumente por uma determinada fabricante. E essa fabricante tem um viés muito mais de interação de forma fluida, fácil, sem muito aprendizado. Então, eu diria para você, dependendo de o perfil de quem vai utilizar, um ou outro são mais adequados, não são melhores. A lógica, por exemplo, eu teria para pessoas que têm pouco domínio da programação e, portanto, não têm um forte conhecimento de estratégias de programação, ou mesmo de estratégias, e não tem muita até paciência de lidar com computadores, sistemas baseados em plataformas iOS são mais fluidos, são mais fáceis de serem utilizados por demandarem menos aprendizado do conteúdo de máquina. Mas não são um ou melhor ou pior, são mais adequados para este ou para aquele perfil de usuário. Depende mais da finalidade aí do que a pessoa quer, ela vai se adequar um e a outro, E né? mais do perfil do usuário, com Isso. certeza. A UFO, ela é pioneira, né, nas pesquisas sobre realidade virtual desde aí de 1991. Fala-se um pouquinho rapidinho para a gente, sei que muita coisa mudou, mas fala um pouquinho do que mudou nesse espaço de tempo. Muito bom. É interessante que eu gosto quando você traz a figura do pioneirismo, né? Porque é preciso valorizar que tem gente aqui trabalhando há muitos anos e tem gente se esforçando e existe um labor muito grande da instituição ou dentro da instituição em prol de um determinado perfil de ciência, né? Nós começamos um pouquinho antes, até em 1989, nossa primeira publicação relacionada com o tema foi realmente em 91, com um laboratório de computação gráfica associado com a engenharia elétrica. Aquela época, um dos primeiros laboratórios de computação gráfica que tinha máquinas e estações do tipo Sun, RISC, que são estações que eram muito caras, mas o viés das nossas primeiras desenvolvimentos e aplicações era a computação gráfica, né? Então, nós tínhamos uma demanda de entender o que poderia ser feito com computação gráfica. E, ao longo dos anos, nós começamos a identificar um perfil de possibilidades. O que seria a computação gráfica, assim, especificamente? Tudo que você fizer de dado virando imagem. Tá, entendi. Todo o processo que faz dado virar imagem é computação gráfica. Desde a construção de um gráfico no Excel até uma concepção de um visual futuro da tua casa a partir do teu desejo. Então, você chega lá com o arquiteto, senta lá, olha, eu quero isso, quero aquilo, ele pega um programa de computador e ele faz um design, um projeto da tua casa e te mostra ela visualmente, é computação gráfica. Então, CG, toda e qualquer estratégia é capaz de transformar dado em representação visual. E a gente percebeu, com o passar dos anos, que com a nossa possibilidade de estar associado com engenharia, era muito mais usar a computação gráfica para fins de aplicações. E aí sim aparece realidade virtual e realidade aumentada. E, efetivamente, nós somos um dos mais antigos grupos de realidade virtual aumentada do Brasil e já consolidamos uma formação assim inédita. Não há nenhum outro grupo com o número de mestrandos e doutorandos egressos de programas de pós-graduação que suplantam os nossos números. O professor Edgar, que esteve sempre junto conosco, e eu, estamos nisso aí já em programas de pós-graduação há muitos e muitos anos, orientando e formando iniciação científica, mestrado, doutorado e desenvolvendo solução. Esse desenvolvimento de solução, ele por vezes parece que é um desenvolvimento de solução que a princípio pode não ter impacto, porque na verdade quando você observa dentro da instituição pública, dentro de uma pesquisa, etc., o mouse que a gente usa, ele foi primeiro pesquisado em 1970, em 1975, ele só vira produto comercial em 85. Então, o produto comercial ele é muito atrasado em relação à pesquisa. Então, o que se faz no seio da universidade, na pesquisa da universidade, ele tem um certo delay, um certo intervalo de tempo para virar produto comercial. Da mesma forma, aquilo que a gente sempre fez no laboratório. Então, muitas das nossas premissas e pesquisas, elas são realmente fundamentos, elas são fundamentais ou aplicações que depois vão derivar distintas outras aplicações comerciais. Ainda no viés da inovação, é bom lembrar que a primeira vez que a gente fez cotação de óculos, esses óculos que o pessoal usa para realidade virtual, de realidade virtual, isso ainda em 1997, quase
25 anos, né? 25, 26 anos atrás, ele custava $40.000. Nossa, Vou repetir, $40.000. Fazer as contas, Jussara. Dá Quanto que dá? uns 250, vamos Hoje em falar, dia, 260 né? mil reais. Hoje, um óculos muito melhor do que esse, que em 95 a gente cotou, custa $400, que no mercado americano, norte-americano, é metade do valor de um iPad ou de um iPhone. E pensando também nessa questão dessas soluções, né? Você podia falar um pouco sobre os grupos, os núcleos que trabalham com a tecnologia assistiva, né? Que tem aqui na universidade? Ótimo. Nós temos dentro da engenharia elétrica, né, basicamente as engenharias biomédica, de computação, de automação, de telecomunicação e de potência. Mas mais associada com essas tecnologias, a gente poderia citar rapidamente a engenharia de computação, que está, na verdade hoje a engenharia de computação está no fundamento de qualquer coisa, né? A engenharia biomédica, que desenvolve aplicações para reabilitação, para cuidar, para assistência, para controle de equipamento, né? E a engenharia de automação. Uhum. E você fala aí dessa questão da assistência, né? Por exemplo, que a engenharia biomédica faz. Como que a realidade virtual e todo esse desenvolvimento que vocês fazem ajuda também na questão das pessoas com deficiência atualmente? Eu vou voltar um pouquinho e dizer para você que a gente tem um espectro muito, muito amplo de aplicações para auxílio à saúde. Desde coisas simples, vamos imaginar, por exemplo, quando você era pequena, ainda quando criancinha. Acho ruim Ainda falar é isso aí, hoje, acho né? uma provocação, né? Jussara, não, depois eu vou. Eu tô Mas- com um banquinho aqui embaixo, com um pezinho apoiado, mas Mas quando criança. era menor. Bem, quando né? era menor, boa, muito obrigado pela ajuda. Mas quando você era menor, seus pais contavam histórias para você. E contar história te faz pensar e imaginar e constituir um mundo virtual. Se eu começar a falar em qualquer história aqui, falar, olha, vamos imaginar um castelo. Bom, como você desenhou o castelo, arquitetou o castelo, é uma coisa muito, muito, muito sua, Muito né? pessoal. Essa lógica da construção desses mundos virtuais que você teve lá, o primeiro contato lá com seus pais, na infância e tudo, ela mostra de forma bastante efetiva o quanto a mente humana, por meio da sua criatividade, é capaz de conceber espaços e, dentro desses espaços, te permitir navegar, explorar, modificar e assim por diante. Esse tipo de coisa é extremamente importante, por exemplo, para relaxamento, para anti-estresse. Então, hoje dá uma aplicação simples. Há uma série de estratégias de realidade virtual que permitem, por exemplo, que você coloque um capacete, fique desligado do mundo e te leve a construir ou a navegar, sei lá, num ambiente, não sei se você gosta de praia ou se você gosta de Oh. montanha, né? Eu sei que a Ju já falou que gosta de praia. Gosto. Então ela coloca lá numa praia e tudo enquanto você está lá fazendo exploração, Jussara, da praia, de um ambiente que você tem, agora eu vou aqui, agora eu vou ali, eu estou aplicando injeção, eu estou fazendo uma troca de atadura, eu estou tentando atuar sobre uma coisa que te daria dor. Já há fortes evidências que coisas muito simples como essa são muito, muito boas para redução de dor, para redução de estresse, para relaxamento. E veja, é uma aplicação extremamente tranquila de ser feita, elaborada. Por outro lado, a gente tem possibilidades mais complexas, como os trabalhos que a gente já até passou para vocês aqui, alguns links, né? Em que você tem verdadeiras plataformas capazes de adquirir sinais bioelétricos emanados do cérebro e que estão sinais presentes no corpo humano e, a partir delas, construir essas representações e permitir navegação, exploração, jogar, de tal forma que o nosso usuário faça reabilitação, faça fisioterapia, faça treinamento, sem risco, sem dor e com muito mais conforto do que em outras estratégias. Bom, e você é coordenador do grupo de realidade virtual, né, e aumentada aqui da UFO. E para quem não conhece, conta um pouco sobre o grupo e sobre essa questão do ineditismo do grupo. Muito bom. Então, é bom demais falar que a gente está junto de um grupo. O professor Edgar, que não está aqui conosco agora, não poderia estar, e eu estamos à frente aí de um número muito, muito expressivo de estudantes que têm desejo de inovação, né? Essa é a primeira questão. Esses estudantes, eles são dos mais distintos perfis da universidade. A gente já teve estudantes no grupo da arquitetura, do design,
da pedagogia, da psicologia. Aproveitando, tem o Instagram passando aqui do grupo, né? Tá Para na quem que tá aqui tela. na tela, para quem quiser entrar, perguntar como Já é que vai funciona, stalkear saber enquanto mais. a gente tá conversando aqui. Isso, e tem até alguma coisa passando ali, né? Ó. Sim. Na verdade, os nossos estudantes são, então, de formação muito plural. E até alguns não necessariamente da universidade. Nós temos alguns estudantes que estão fora da universidade, em outras instituições de ensino, que colaboram, porque essa pesquisa é multidisciplinar. Nós não podemos imaginar que eu vá desenvolver um sistema para tratamento, por exemplo, de fobia de aranha, como nós já fizemos, sem presença de psicólogo. Não dá para imaginar que eu vou fazer um sistema para educação, para ensino, para treinamento, sem a presença de pedagogos. Ou um sistema como aquele que a gente está vendo, de engenharia, sem a presença do pessoal da mecânica, da elétrica, da potência. Então, há sim uma grande diversidade de pesquisadores associados com o grupo hoje. Alguns deles, é claro, já se formaram, já estão fora, já estão lá dando aula em outras instituições, mas o perfil de estudante que a gente tem no grupo é um perfil bastante eclético. Então, a gente Vai lá, Vai, Jussara, Ju. que eu sei que você Fala tá um pouco querendo sobre perguntar. essa questão dos jogos e do que é desenvolvido, né, no grupo, falou do que está passando aqui. A gente está mostrando aqui na tela os jogos, né, com finalidade para além do entretenimento. São alguns dos exemplos que a gente pode mencionar aqui do que a gente está conversando. Sim. Então, me fala um pouquinho sobre esse jogo de realidade virtual para tratamento de AVC e tratamento de outras doenças. Como que isso funciona? E aí, Então, eu tem tô um mostrando pouquinho aqui um ali, né, na pouquinho. nossa tela. Até é bom que a Isso. gente está ilustrando. Falar com imagem é sempre melhor, por isso que a gente gosta da computação Mas gráfica. para Né? quem está ouvindo, é um pássaro voando, tô brincando. Mas é exatamente, é um depois a gente- passarinho é só, né? verdade. Isso. Então, primeiro a gente tem que. Aliás, se o pessoal puder parar o jogo aí e voltar um pouquinho. Primeiro a gente vai imaginar o seguinte: jogo pressupõe que você tem interesse por ele. Então, você começa a jogar porque está motivado a jogar. E jogo pressupõe desafio. Este aqui é um jogo que a gente está mostrando aqui, que tem um desafio de fazer com que essa águia passe por círculos, de que essa águia se alimente, de que essa águia fuja dos seus predadores. Só que isso pode parecer simples se eu tiver com um mouse, joystick, teclado. Não. Isso vai ser feito por gente que sofreu um acidente vascular cerebral, que teve perda parcial dos movimentos e que vai tentar jogar em cima ou assistido por uma plataforma, que está um pouquinho para frente nesse vídeo aí, e essa plataforma acomoda a mão deste nosso, vamos dizer, usuário do jogo, e na medida em que ele se interessa por jogar, os desafios vão aparecendo, nós percebemos uma intenção forte de fazer alguma coisa, ter uma ação. Essa intenção se transforma numa força, abre aspas, fecha aspas, em cima dessa musculatura que tem algum problema e tem um viés de terapia ou de fisioterapia. Então, o que este tipo de jogo, que é o jogo sério, é capaz de acomodar é uma estratégia de prender o jogador em cima de uma narrativa com dificuldades que são capazes de serem resolvidas por meio de uma plataforma que, no mesmo instante que ele está jogando, ele está fazendo sua terapia. Imagina, a gente poderia fazer isso até de uma coisa, de uma outra estratégia um pouco mais simples. Vamos imaginar que você tivesse alguém que tem pouco interesse ou até um processo de pouca atenção. Se nós colocássemos um jogo que prendesse a atenção desse usuário e que, portanto, fizesse com que, por meio desse prender a atenção, ele fosse treinado a ficar mais atento no dia a dia, isso seria um jogo sério assistido por realidade virtual, assistido por realidade aumentada. Unir aí o útil ao agradável e ressignificando essas formas, né, que a gente tem aí com a tecnologia. Você está falando desse jogo, Alexandre? Quanto tempo demora para a produção de um jogo desse? O que é necessário? Quais são os profissionais que estão aí atuando? É difícil. Você sabe que uma das coisas mais complicadas de qualquer projeto é falar para quem pergunta. Em tempo tal, tá tudo pronto. E o custo. É verdade. São dois, né? Um detalhe. Tempo e custo, né? Então, esse jogo que a gente está vendo, né, essa estratégia que nós estamos vendo, ela é desenvolvida em parceria com a equipe da Engenharia Biomédica. O professor Alcimar está aí junto conosco. É um time muito grande aí da Biomédica trabalhando conosco. Mas esses jogos, eles envolvem um custo muito grande de pesquisa, porque você precisa identificar o que tem de solução de prateleira para usar,
o que precisa ser feito. Então, nesse jogo aqui, daqui a pouquinho vocês vão ver uma plataforma que é inédita, que foi concebida pela equipe da Biomédica da UFO. E coisas como essa aí são feitas aqui, né? E você vê, tá cheio de fiozinho, tá cheio de coisa exposta. É mesmo, não tem uma estética de produto, né? Sim. É uma estética de pesquisa, de exploração. Então, é difícil imaginar com você aqui agora qual seria o tempo para fazer cada uma dessas coisas, porque o desafio da pesquisa é sempre construir a inovação, construir o ineditismo. Só que isso não morre aqui. Quer dizer, hoje, a hora que eu alcanço um determinado perfil, eu preciso de coisas novas. E assim, paulatinamente, a pesquisa demanda sempre nova pesquisa. Nesse contexto, a gente costuma dizer que isso aqui não acaba nunca, né? A pesquisa não termina nunca. Se aprimorando sempre. Ela vai sempre né? aprimorando. Agora, para você transformar qualquer uma dessas coisas num produto comercial, quanto tempo precisa? Vai depender do objetivo, vai depender do escopo, vai depender do que se quer fazer, tá? Mas, por exemplo, esse trabalho que a gente está vendo, ele é resultado de pesquisas que começaram com iniciações científicas, com mestrados e com doutorados, e que já deve ter aí por volta dos seus 6 anos de maturidade. Nossa. Demora. Demora Aí a muito. gente fala um pouco sobre essa questão do mercado, né? Você vê que essa questão da realidade aumentada, a inteligência artificial, é um mercado que está crescendo, mercadologicamente mesmo, a questão de custo. Como que você vê o futuro desse mercado? Aí a gente ainda vai chegar lá no metaverso, né? Para chegar que no metaverso, a essa Ju- pergunta a Jussara introdutória. está- A Jussara está só preparando o campo, ela né? tá ansiosa Tô pro vendo que ela está metaverso. super ansiosa. Mas vamos de novo, Ju. Na verdade é o seguinte, eu acho que quando você está vivendo a história, é difícil dizer tudo sobre o momento histórico. Nós estamos imersos, como sociedade, numa revolução que é a revolução tecnológica, que mudou tudo, né? Que mudou muito. É bem provável que os seus pais, não vocês que são bem mais novas, mas seus pais consultassem para saber inovação a Barça ou a Mirador Internacional. Nós estamos falando que a enciclopédia era a fonte de conhecimento adotada de forma inequívoca para a formação. Isso há menos de 100 anos, né? Se for parar para Há pensar. menos de 30, né? É. Então, Não, vamos de eu- novo. Hoje, se você... Não, quando a gente começou a fazer mestrado, alguns anos atrás, não vou falar, porque senão as pessoas vão fazer conta, a gente tinha que buscar, nós tínhamos que buscar na biblioteca, por meio do Comute, um artigo impresso. Por vezes, esse artigo vinha do exterior e gastava lá 3, 4, 5 meses para chegar. O que chegava, a gente tinha endereços mais. Aqui, hoje, você fala assim, eu quero um artigo científico, você entra na plataforma da universidade, que está associada com a CAPES, e baixa Sim. N, né? Quer dizer, então, a lógica dessa revolução tecnológica é que nós estamos imersos nela e ela mudou tudo. Da forma com que nós nos relacionamos, isso está visto aqui, né? A Claro, dependência né? que todos vocês, Não, você está com o 2, eu estou com celularzinho. 1, todo mundo com celular. E quem diria que a gente não ia usar isso aqui para fazer chamada, né? Quer Não, dizer, às vezes eu fico pensando, por exemplo, quando a gente marcava de se encontrar com alguém no shopping, por exemplo. Aí a gente ia se encontrar, como que a gente encontrava a pessoa sem mandar mensagem pra ela falar, Tô tô na aqui. frente da loja tal. Cheguei. Ou se acontecesse um acidente, né? Como é que Um fala? Olha, eu vou atrasar atraso. 30 minutos. Exatamente. Vou eu vou atrasar contar uma história para vocês, porque eu sou um pouco mais velho. Há uns 8, 10 anos, eu peguei um telefone daqueles telefones pretos que tem um disco. Aliás, é por isso que a gente fala de ska, né? Discar é porque você pegava o dedo, enfiava no Aham. disco e girava. E levei para uma turma que fazia 6º ano. Estamos falando em crianças aí com 12 anos, 11 anos. E pedi a eles para fazer uma ligação. Eles não sabiam. Nenhum deles sabia que tinha que colocar o dedo, girar o Esperar. disco, chegar até o fim e soltar. Então, efetivamente, a revolução tecnológica mudou desde o telefone, que não é mais telefone. A única coisa que eu não faço com esse cara aqui é ligar. Ela mudou tanto que antigamente eu ligava e perguntava, posso te mandar um e-mail? Hoje eu pergunto por WhatsApp, posso te ligar? É até deselegante ligar para a pessoa. Olha como estamos. Então, mudou tudo. Então, no meio dessa revolução, que é a revolução tecnológica, todos os processos são dependentes de um casamento que eu costumo dizer que só é igual ao concreto. Quer dizer, o que é o concreto? Que é o cimento com ferro, que é um casamento que a humanidade consagrou. É o melhor casamento que existe até hoje, né? Descoberto lá pelos egípcios.
O segundo casamento que eu acho que é muito, muito efetivo na sociedade é a engenharia com a computação. E esse casamento é que está mudando tudo, né? Nós temos engenharia com computação em forma de compra, em formas de treinamento, de tratamento, de educação. E quem faz engenharia com computação é quem está associado com as técnicas. Então, o mercado não é bom, não. O mercado é magnífico, é excepcional. Não é só para realidade virtual aumentada, inteligência artificial, para qualquer coisa que trabalhe engenharia com computação, que trabalhe essa associação das técnicas de computação aplicadas à engenharia. E quando a gente fala em engenharia, não estou falando em engenharia de construção civil, não, estou falando em engenharia como o ato de engenhar, o ato de projetar, o ato de construir solução com projeto, que é o que a engenharia faz. Né? Então, engenharia é construir solução por meio de um projeto. E a gente faz isso para projeto da interface, para projeto daquela águia, para projeto desse nosso device aqui, que é o microfone, que tudo isso é engenharia. Quando você junta isso com a computação, o ser humano ganha uma rapidez de tomada de decisão, de visualização, de coleta de informação, de comunicação que não existia, sem precedentes. Isso efetivamente não vai parar tão cedo. E aí eu fico pensando nessa questão de tempo de tela, né? Que a gente estava falando do celular, do tablet. Existe alguma pesquisa, e aí os pais também da gente, né? Que são um pouco mais velhos, ficam falando sobre sai da televisão, sai do computador, sai do celular, sai, vai ver, vai olhar para cima. A tecnologia, eu já posso falar assim, não, relaxa. Eles já estão fazendo que não vai estragar minha visão. De uma forma que não está estragando. Não pode, não deve. Não relaxa. Aliás, nós vamos ter outro problema daqui a pouquinho, que a hora que você começar a falar comigo em metaverso, eu vou colocar para você que você vai estar vestindo um HMD, que é um capacete, um Head Mounted Display, não vai ver nada fora do capacete e vai ficar com ele por horas. Aí você vai me perguntar, e aí? Bom, aí é pior ainda. Né? Então, quer dizer, nós estamos numa situação em que não é possível dizer ainda. Já existem evidências de que muito tempo de tela é danoso? Sim. Mas nós não podemos dizer qual é a extensão de todo esse dano, porque eu preciso de uma coleta grande de amostras, eu preciso de trabalho científico, e não é trabalho... Uma comprovação baseada. Então, e se não há prova, eu posso continuar. Não, eu acho que você devia... Devia maneirar, Jussara. Na verdade, Ju, eu acho que... se a gente... Se você voltar um pouquinho, a gente fala assim, não fica muito tempo na frente da televisão. Lembra dessa frase? Então, não fica muito tempo na frente do tablet. O que me parece, vamos dizer assim, que nós precisamos discutir e ponderar é quanto efetivamente nós precisamos disto. Quer dizer, eu preciso de todo esse tempo, de toda essa exposição, e eu vou preterir a convivência, vou preterir as relações pessoais em função desta necessidade, ou melhor, vale a pena ficar, sei lá, 12, 15, 20 horas do meu tempo grudado numa tela, preterindo uma possibilidade de estar, como a gente está fazendo aqui, um bate-papo presencial, conversando, trocando ideias, trocando energia, porque tudo é energia. Então, essa que é a questão que eu acho que a gente tem que colocar. Então, nós estamos numa situação. Voltamos. Não se preocupe. A hora que voltar, a gente volta daqui. Ao vivo. Será que voltamos? Tá uma Se a coisinha gente ali. tiver voltado, eu vou explicar pro pessoal que tá em casa, né, Jussara? Mas a aí gente eu não teve sei uma como é que queda. Não vai ser sei. o rolê, porque isso é gravado. Pode editar. É verdade. A gente volta e fala de novo. Vamos esperar eles Vamos. mandarem mensagem aqui. E só explicar onde é que eu ainda tava, tenho né, Ju? eu ainda tenho uma provocação com relação a isso que você está falando. Tá vendo? Ela Com tá, relação ao olha, metaverso. eu devia ter trazido o capacete pra você experimentar, né? Pois é, eu sou uma nerdona. Nossa, eu devia ter trazido o capacete mesmo. Ia colocar Pois é. você fazendo uma... Que eu sou essa pessoa, eu gosto pra Lúcio, caramba. manda mensagem no Ju, WhatsApp, você porque quiser a ir no gente não tá te laboratório, a gente ouvindo faz, né? direito. Vamos. Vamos lá? Vamos. Vou colocar você combinar. numa corda bamba, passando de um lado ao outro no circo. Nossa, imagina, eu vou achar interessante. Não tem um que porque não caia e não se assuste. Não! Quando o cara cai, ele cai doidinho. Vai cair! Não caiu em nada, né? Caiu Caiu Aí a só no pessoa cai virtual. mesmo no chão? Tipo assim, que quando a gente Tem vai gente que fala que depois que experimentou, ficou meio Não tonto. tem aquele vídeo do TikTok que você já viu aquela Não. trend? Que é um efeito que a pessoa chega num ponto, ela vai caindo, assim. Aí tem gente que coloca esse efeito eu já e a vi. pessoa cai Ai, eu tenho realmente. nervoso, eu não gosto nem de também olhar. Não, põe, só se colocar funny, né?
virtual reality no YouTube, vocês vão ficar doidos. Vou colocar no E TikTok. nenhuma outra tecnologia é tão efetiva. Pensa pra você ver. Tem uma senhorinha que foi jogar um joguinho que era... esse é muito bom. Esse jogo é fantástico. Você tem medo, Ju? Eu tenho medo, mas eu vou, sabe? Só essa questão. Ó, Não, o Minuto mas- falou pra gente retomar a última pergunta por conta da queda de energia. Tá. Então aí você faz... Então vamos voltar e depois a gente na fala câmera depois. 1. Depois a gente fala de coisas... Tá. Você se lembra da pergunta que você fez? Vou olhar aqui. A Ju falou sobre esse tempo de tela, esse tempo de exposição, se isso é danoso. Isso, tempo de tela. É esse tempo de tela, Ele Minuto. A gente colocou vai um voltar momento nela. aqui. Peraí, deixa eu ver. Vocês estão brincando, nós já estamos falando com 40 minutos. Já. Passa Mentira. rápido, né? Passa muito rápido. Eu não falei nada. A gente nem chegou no metaverso Nem chegou na ainda? parte principal. A gente chegou no metaverso ainda, nós já falamos tudo. Pois é, o Tá assunto bom, do momento. 2 minutos para voltar. Tá. Então, enquanto isso, Ju, eu vou te colocar lá e, assim, tem gente que sai com tontura mesmo. Sério? A ponto de, já teve uma situação no laboratório de uma senhora que chegou toda excitada, fez e tal, acabou, levantou e sentou. E ela ficou uns 8 minutinhos, 10 minutinhos até. Retomando. Estranho, né? Mas é porque a cabeça da gente pensa cada coisa, né? Assim. Você não está preparada para a mudança do seu ponto de equilíbrio sem caminhar. Você caminha virtualmente. Que loucura. Já imaginou? verdade. Caminhar significa que você está mudando, você teve passo, o seu ouvido interno foi preparado aí para te continuar equilibrando. Lá você não precisa dele. Uhum. E aí? Aí vira um bug, Virou né? um bug? O Não, colar. e aí pensar que você não tá, né? Porque, por exemplo, assim, é muito Cérebro fica difícil você doidinho. pensar assim, nossa, isso aqui não é real. Tipo quando a gente assiste filme de terror, sabe? Isso aqui não é real, mas dá um medo do... É sobre essa que eu Não vou é contar para mais ou você menos uma essa a hora. Não vou contar no Fufocast, eu te conto depois. Tá, combinar. Voltamos? Você vai fazer de novo a pergunta, Ju? Vou fazer. Então tá. Peraí. E eu tomei água até aqui. Eu também. Pode, quando for pra voltar, vocês me falam, tá? Tá, então... é porque aqui tá chiando Tá aqui. chiando. Peraí, deixa eu só Coitada dar da um Ju, jeito. deve estar um barulhão no ouvido dela. Qualquer coisa que você quiser, Ju, pode ficar assim, que eu tô com o meu aqui. Tá. Ó, se eu tirar a mão aqui e ficar ruim de novo, eu vou Tá, desligar, o tá? fiozinho tá aparecendo aí. Ai, Tem que colocar isso pra trás. Eu não tô acreditando que nós passamos 40 minutos conversando. Realmente. pronto. Né? Então, vamos lá. Aí vamos lá. Eu Bom, falo muito. Então, eu não posso falar retomando. Pensando nessa questão de tempo de tela, né? Os pais da gente ainda falam bastante, sai dessa televisão, sai da internet, sai do tablet, sai do computador. A gente estava conversando um pouco sobre essa questão da gente estar usando, né? Cada um tem um celular, ou 2, ou 3, né? Cada um com E sua tablet. função, e tablet, e computador, e notebook, e televisão. Já tem alguma tecnologia, ou eu já posso falar com os meus pais, e relaxa, porque eles já fazem já para Não vai me afetar. não vai me afetar, não vai prejudicar minha visão ou qualquer outra coisa relacionada? Não, você não pode falar isso. Seguramente nós vamos identificar rapidamente, por meio, é claro, de pesquisa com grupos de controle, etc., que isso deve ter algum tipo de dano, até porque nós não fomos preparados durante a evolução para estarmos expostos a uma telinha de poucas polegadas e com ela ficar interagindo o dia todo. Ao contrário, o ser humano foi exposto lá dentro da evolução para caça, para correr, para pegar animal, para levar para casa. Então, não faça, vamos dizer assim, disso a sua retórica, o seu único quem destino. tá assistindo a gente aí no YouTube, então, já tá com o olhinho cansado aí na tela, terminar o episódio, vai olhar o céu, vai pegar um livro, Vai conversar namorar, com vai alguém. conversar com alguém, vai ter Exatamente. interação, vai trocar energia, né? A gente estava discutindo aqui que essa questão da energia, que é o que move tudo, inclusive as nossas pessoas, né? É extremamente importante. Então, eu costumo dizer que nós podemos fazer uma avaliação de equilíbrio, quer dizer, precisamos de todo esse tempo envolvido com telinha, precisamos de todo esse tempo envolvido com tablet, nós vamos continuar vivendo isso? Eu me recordo que todas as primeiras aulas de realidade virtual, eu trago o mito da caverna de Platão, que é aquela história elucidada por Platão, em que um grupo de pessoas vivia sentada assistindo, mas assim, de forma inequívoca, incontestável, o que era passado numa caverna,
e era construído por outros que projetavam aquela história na caverna. E essas pessoas não saíam da caverna. Então, a lógica do mito da caverna de Platão nos remete a essa questão. Quanto dessa imersão nesses mundos e ambientes virtuais, com as quais, é claro, eu vou construir laços, eu vou ter interesse, etc., nós precisamos, né? Efetivamente, a necessidade é que deve ser efetivamente colocada em pauta e não preterir as relações pessoais, as relações interpessoais, a troca de experiência e aquilo que nós estamos fazendo aqui de forma presencial, a comunicação, porque é aqui que as coisas vão acontecer, é aqui que a gente aprende, é aqui que a gente troca, é aqui que a gente ganha, é aqui que a gente media a energia, que de novo é o essencial. E aí isso vem pra gente falar da questão que eu tô querendo falar desde o início, do metaverso, puxar né? o gancho aí Isso. pro grande assunto. Pro grande assunto do momento, né? Assim, a gente discute muito sobre qual que vai ser o futuro da informática, da tecnologia, da engenharia. Do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Né? Seria esse metaverso ou seria, tipo, comprar terreno no céu? Boa, tinha muito pastor que vendia terreno em céu. Na verdade, se a gente observar, essa proposta ela não é nova. Não, ela não é nova. A proposta de Virtual City, né, de cidades virtuais, ela é antiga. Já a proposta da década lá de 2000, que verdadeiramente se consolidaram como inovação e tal. Tinha empresa que comprava terreno. Isso não é tão novo assim. O que é recente é o que nós comentamos agora há pouco, o barateamento dos equipamentos que permitem e que suportam realidade virtual imersiva, que são os capacetes. O metaverso, que aliás hoje fundamenta um grupo, né, um grupo mesmo que mudou o nome, tirou lá 3 redes sociais e colocou Meta. Né? Então eles transformaram inclusive o nome do grupo. O metaverso é filosoficamente a estratégia muito parecida com a caverna de te levar a ambientes exploratórios, de navegação e de interação, com as quais você só tenha contato com eles. E, portanto, nós vamos mediar o processo de troca de informação, de troca de conhecimento, de compra, de navegação em ambientes que você nunca esteve, de até jogos, por meio de capacetes. Então, por meio de realidade virtual. Então, o metaverso nada mais é que uma tipificação comercial para o uso de realidade virtual. Quais são os fundamentos? Primeiro, uso de tecnologia que suporta 3D. Ponto. Então, esquece tudo que você viu e interagiu com 2D. Tá aí, o seu tablet é 2D. O Windows é 2D, esquece. Segundo, essas tecnologias, suportadas por ambientes virtuais tridimensionais, vão te permitir interação, e, portanto, eu posso mudar o cenário, eu posso conversar com outra pessoa, eu posso comprar, eu posso vender, eu posso viver. E imersão. Esse conceito é importantíssimo, ou seja, eu tenho interesse de continuar lá. A lógica da imersão pressupõe que eu vou quebrar a minha descrença. Eu acredito naquilo que me é apresentado. Então, dentro do que a gente está chamando de metaverso, nós vamos estar expostos a ambientes tridimensionais, interativos e pelos quais eu tenho interesse. Eu quero ficar lá, eu quero navegar. Aí você me pergunta, poxa, mas isso vai mudar muito a forma com que a gente, sei lá, se comunica com outras pessoas? Pode até alterar. Agora, é preciso imaginar que a gente não vai construir serrote para cortar pudim. Porque, veja bem, eu já vi várias iniciativas, o cara fala, eu estou no metaverso, e coloca um bonequinho que me representa, um avatar, um bonequinho que representa uma de vocês duas, e a gente começa por meio de bonequinhos. Ora, que vantagem tem isso em relação ao Google Meet? Nenhuma. Não tem uma imersão, né? Nenhuma. Né? Mas Quer se dizer, for, por exemplo, o meu corpo, pensando, né? Vou usar o gancho da sua viagem para Champs-Élysées, para para a França. França. Mas eu tô lá na Champs-Élysées, passeando, eu com o meu corpo vou lá, experimento a roupa, quero a roupa, compro a roupa e a roupa chegar na minha casa. Muito Isso melhor. é uma experiência muito interessante. Vamos usar a França. Você quer sair daqui e, de forma exploratória, levar os seus estudantes de 6º ano para conhecer um elemento do Pompidou. ou um elemento do museu do Louvre. Ora, eu não vou pegar essa turma, colocar no avião e chegar no Louvre. Né? Aliás, lá, eles fazem isso. Quer dizer, tanto os europeus têm por costume, e a gente cruza com os meninos. Toda vez que vai em museu na Europa, você cruza com as pessoas, com os menininhos, nas igrejas. Quer dizer, há uma cultura deles de levar
os estudantes de 12, 10 aninhos para entender história. Isso é extremamente interessante. Nós não temos. Mas poderia ter essa mesma estratégia dentro de realidade virtual. Olha, gente, nós hoje vamos no Louvre. Todo mundo coloca o seu capacete, a professora faz uma provocação para que eles entrem e você deixa o estudante caminhar. E a hora que ele chega na frente da Mona Lisa ou do quadro da coroação de Napoleão, então o professor é questionado. O que significa isso aqui? Né? E ele provoca o professor, interage com o professor. Agora, de novo, precisamos de ter metaverso para isso? Ou seria suficiente que nós tivéssemos um computador na frente de cada estudante e cada um deles fizesse a navegação por meio do computador? Pode ser suficiente. Mas já tentaram fazer, né? Mas ficou ruim. Não ficou tão... honesto. Eles tentaram fazer Agora, e ficou péssimo. Se você tem imersão com realismo... É outra coisa. É outra coisa. Então, o grau... Lembra? De interesse e de imersão é outro. Esse é o gancho. E como que você avalia assim, essa questão da relação? O que o metaverso muda na relação entre as pessoas? Porque, por um lado, a gente está se relacionando imersivamente por meio de uma Imagina tecnologia. o Tinder no metaverso. É mais ou menos essa a pergunta. E também a questão da gente também se separar presencialmente, estando com um capacete. Como que você avalia esses diferentes segmentos das relações? Eu adoro pensar que a realidade virtual e aumentada são estratégias para que melhoremos a percepção sensorial. Então, nós estamos num estúdio na UFO, cercado por equipamentos de alta tecnologia, não tão alta mais, mas com equipamentos tecnológicos, mas eu não consigo aqui levar vocês ao Louvre. Não, mas se eu tivesse o capacete, eu levaria. Ou o laboratório. Ou o laboratório. Então, quer dizer, eu gostaria de imaginar que nós vamos usar esse tipo de tecnologia para acrescer, para complementar a nossa capacidade de exploração. E aí, por exemplo, fazer um treinamento com você de tal forma que você não está exposto a risco. Então, olha, vamos treinar aqui uma manutenção em linha de 500 mil volts. Ó, não é qualquer um que sobe ali. Eu tenho toda uma preparação. Nesse contexto, eu levo você, exponho você a ambiente virtual de treinamento, treino você no ambiente virtual de treinamento e você vai para o campo. Eu lhes asseguro, com todas as possíveis, vamos dizer assim, publicações necessárias, de que é extremamente efetivo o aprendizado sedimentado por realidade virtual. Por quê? Você não vai subir num avião, a não ser que o comandante tenha feito algumas horas dentro de um simulador. O que o simulador é? Realidade virtual. Ali, o aprendizado é muito efetivo. Vou lhes dar um outro exemplo. Se eu pedisse agora, cada um de nós três aqui, vamos desenhar o átomo de hélio. Vai lá, Jussara. Pergunta para o Google. Exatamente. Agora, se você estivesse lá no seu primeiro colegial, ao ter tido esta aula do átomo de hélio, navegado no átomo, entendido as estruturas, a percepção e a sedimentação de conteúdo por interação e exploração é extremamente mais eficiente do que ver uma imagem ou de que ouvir falar sobre ela. É a questão da experiência, né? Quando eu experiencio uma coisa, aquilo fica mais bem claro. pragmático, né? Lembra do nome da imersão? Uhum. Eu estou imerso. Estar imerso significa ter interesse. O cérebro retém essa informação. E você teria muito mais acréscimo de aprendizagem. Então, o que eu entendo é, primeiro, metaverso é interessante demais, desde que ele consiga constituir estratégias de melhoria desses canais sensoriais, ou usar os nossos canais sensoriais para melhoria de aprendizado, de comunicação, de efetivo treinamento. Tá? E mais 2 horinhas para o ócio criativo. Boa ideia, não, tem aliás, como, e por que né? não? A gente, não E tem por que não? como. E você quer ver um ócio criativo legal? Eu vi uma publicação essa semana de um arquiteto que prendeu na mão do usuário com capacete a capacidade de desenhar. Então, o arquiteto vai desenhando e as formas vão aparecendo. E de forma interativa, ele vai modificando, construindo a forma que ele quer. Ora, olha só, isso na arquitetura de Oscar Niemeyer era um rabisco. Pega tudo que ele fez de Brasília, é um rabisquinho. Não, ele iria construir no 3D e falar, olha, essa curva aqui eu não quero ela aqui, eu vou puxar ela mais para cá. Ou essa curva aqui eu quero ela mais grossa, eu quero ela azul, eu quero ela vermelha. E pensando a gente, enquanto consumidor também desse projeto, né, a gente poderia ir lá e falar, essa porta eu não gostei. Não serve. Não sei Quero dizer, outra. eu quero outra. Não, eu achei que essa parede ficou ruim demais. Imagina você conseguir entrar dentro do projeto, porque agora eles já mostram bonitinho, né? Mas você ir dentro do projeto e vivenciar o que aquele projeto vai ser um dia, né? Eu acho que é bem interessante. Mas as 2 horinhas de ócio também, que isso também faz parte Faz do parte. ócio, né? E aí Imagina. você não vai ter Tipo mais... Irmãos à Obra, mas só que numa versão remasterizada, Exato, né? boa. E você não vai ter mais o visite o decorado.
Exatamente. É visite o decorado aqui. É o né? fim E é uma do Visite o economia, quer Decorado. queira, Sem quer dúvida. não, é o né? fim do visite Nossa. E aí, outra coisa, o decorado é o decorado que você fez. Eu quero sim, mas eu quero uma decoração, sei lá, pastel. Tudo bem. Tudo rosa. Tudo rosa. Pode ser também. Tudo azul. Uhum. O visite decorado não significa que seja o decorado por você. É o decorado por alguém, né? Então, o visite o Exatamente. seu decorado seria uma estratégia, por exemplo, de venda dentro do metaverso de um empreendimento. E a última versão do óculos que a gente estava comentando aqui, desta mesma empresa, que foi fundamental para essa construção do conceito do metaverso, é de realidade aumentada. Isso significa que ele captura a imagem externa e mixa com o que está sendo produzido pelo computador. Então, você poderia chegar no campo e ver o prédio pronto e navegar dentro do prédio, chegando ao teu próprio apartamento, decorado por você, numa exploração metaverso. Muito bacana. Então, de repente, comprar um terreninho não Né? seria uma ideia tão ruim. O que você achou, Né, menino Sara? Ney? Ela tá... Não, agora faz um pouco mais de sentido, né? A questão fundamental é a seguinte: e quanto nós estamos perto disto? Eu me lembro que quando as primeiras versões do YouTube foram lançadas, para fazer um conteúdo para o YouTube, vocês não são dessa época, você tinha que gravar um vídeo, abrir um editor de vídeo, cortar o vídeo, mudar som, papapá, produzir num formato específico do YouTube, jogar no YouTube, esperar um processamento que demorava horas e depois concordar com a publicação dele. É assim hoje? Não. A geração de conteúdo é muito mais simples. Qualquer pessoa gera conteúdo. Não precisa ser no YouTube. Pode ser no TikTok, pode ser, sei lá, no Instagram, No Twitter. No Twitter. E a No geração... WhatsApp. Não, olha... Até na Twitch, né? Que eu tô jogando videogame, construindo um Alguma conteúdo. A coisa. Twitch. Não, veja, no TikTok, por exemplo, você pega os vídeos, são criativos, extremamente criativos. É assim, tá de roupa, tá sem roupa, tá mudando cabelo, assim, do nada. Se você fosse fazer isso em algumas plataformas há 20 anos atrás, era um sacrifício infernal, porque tinha que tirar o cabelo, pôr outra cor de cabelo, aí não funcionava, renderizava de novo. Isso não existe mais. O metaverso está na primeira fase do YouTube. Nós ainda não temos as ferramentas de autoria que, de forma simples, me permitam gerar conteúdos atrativos e que, de forma bastante importante, seriam complementares a essa lógica da navegação. Mas nós vamos chegar lá? Vamos. Realidade virtual está encostando lá? Tá. O ambiente é propício demais da conta. Preciso saber muito? Hoje, nós formamos estudantes aqui que fazem desde o design de uma peça até aquelas coisas maravilhosas para treinamento, para reabilitação, né? Mas daqui a alguns anos, muito dessas nossas iniciativas, e tomara que a gente está aqui, vão ser fáceis de serem construídas, muito Eu mais fico fáceis. pensando na impressão 3D, né? Que até pouco tempo a gente era quase inimaginável, né? Eu acho que daqui uns 10 anos vai ser uma coisa de igual imprimir papel. uma impressora aqui, uma impressora 3D na Vou minha imprimir casa. uma Barbie. E Alexandre? Eu costumo brincar com essa história. Vai comprar uma poli para criança, não precisa sair da rua. Vai lá no site, pega o datasheet, colore do jeito que você quiser, porque você fala, não, esse filamento aqui vai ser Personaliza, verde, né? esse filamento vai ser amarelo, imprime e manda a criança montar. Melhor ainda. E, Alexandre, a diferença entre realidade virtual e realidade aumentada? Boa. Excepcional a sua pergunta. E vou te dizer, é uma confusão que a comunidade científica tem, não é qualquer um. A realidade virtual pressupõe que você estará representado num ambiente virtual e lá nesse ambiente virtual acontece a sua interação. Lembra do jogo? Sim. Você está representada lá, é um The Sims. avatarzinho, The Sims, pronto, é realidade virtual. Na realidade aumentada, não. Na realidade aumentada, a gente não sai do ambiente real e eu coloco aqui elementos virtuais que vão melhorar a nossa percepção sensorial. Então, enquanto a gente está conversando aqui, eu faria assim com a minha mão, apareceria aqui a representação da águia. Eu traria aqui para você, visualmente, uma representação virtual que impressiona os seus olhos, os seus ouvidos, ou qualquer um dos seus sentidos, e que melhora a sua captura sensorial. Então, a gente faz com que você seja, abre aspas, um super-homem. Veja o que não existe. Né? Então, algo do tipo, eu estou olhando ali, eu não vejo nenhum dos cabos que alimenta a televisão. Com realidade aumentada, se eu falasse assim, apresente os cabos, eu pegaria um smartphone, por exemplo, viraria para lá, ele me mostraria onde passa cada um dos cabos que está ali sendo utilizado para alimentação, para passagem de dados, permitindo que, por exemplo, eu não fure o cabo ou o cano da tua casa. Então, realidade aumentada significa colocar objetos virtuais no ambiente real
para melhorar a percepção sensorial. Então, na realidade aumentada, eu tenho que ter um elemento de projeção, porque eu preciso projetar ali. Ah, mas projetar ali não precisa ser lá. Pode ser na minha tela aqui. Eu estou filmando e vejo aqui. Opa, tá Só lá. apareceu um outro elemento que a princípio não estava ali Como na se- realidade aqui. Que é né? virtual. Entendi. É como se fosse, por exemplo, a gente usar a lanterna e a lanterna, em vez de iluminar, ela projetasse o que eu estava precisando. Aí vai ser uma ideia. holografia, inclusive. A estratégia, e essa estratégia que você está pressupondo é uma estratégia bem próxima da holografia. Há verdadeiros vídeos simples no YouTube que permitem você pegar esse celular aqui, fazer um triângulozinho baseado em plástico e ele vira holográfico. Você aperta, Sério? aparece um bonequinho. É coisa simples de ser feita. Depois você coloca lá no YouTube. Holografia mais smartphone. E é coisa Gente, simples. pega essas dicas aí, hein? Pega essa dica. Holografia mais smartphone Vocês no vão YouTube. pegar vai ficar legal. Vai fazer um triângulozinho aqui de acrílico, de plástico, etc. Vai apertar, ele vai construir um objetozinho holográfico. O que eu tenho? O canal de representação, que é importante, de projeção, e o objeto que está sendo construído aqui. Isso é realidade aumentada. Então, na realidade aumentada, a gente continua no espaço real. E a interação no espaço real me traz objetos virtuais. Na realidade virtual, não. Eu sou projetado para dentro do ambiente virtual, lá eu comunico, lá eu converso, lá eu interajo. Mas a minha lá- realidade aqui, material, não Tá modifica em dissociada. nada. Entendi. A gente está falando de metaverso, realidade virtual, realidade aumentada e todas as possibilidades que a tecnologia dá para a gente. Você acha que as pessoas estão preparadas para o futuro? Esse futuro que a gente já está presenciando, né? Como você avalia isso? É amplo. Por que amplo? Mais um episódio Nós do vamos- UFOcast vamos falar só o para dia essa inteiro. pergunta. Não, na verdade, eu acho que quando a gente fala as pessoas, você está colocando uma população muito diversa. Então, as pessoas mais velhas não estão. As pessoas mais novas querem mais. É extremamente interessante quando você expõe criança a conteúdo que a gente produz no laboratório. Teve vezes que nós levamos aquela solução de realidade virtual da subestação para um menininho de 10 anos e falou, nossa, que joguinho ruim. Ele não teve dificuldade nenhuma de fazer a navegação, nada. E você levava para os operadores de dentro da concessionária e falava, nossa, não consigo andar aqui. Olha a diferença, quer dizer, o cara não conseguia andar. O menino achou a interação fraca. Quer dizer, então, as gerações, por meio das distinções das gerações, estão muito, as mais novas, muito mais preparadas. Mas muito mais preparadas. Mas muito mais. E muito menos preparadas para o teclado do nosso telefone. É para o disco, né? Na verdade, depois que ele vê o teclado. Então, assim, eu acho que as pessoas, é amplo, percebe? Quer dizer, um grande grupo de pessoas que não necessariamente tem limitação, mais burro, mais... Não. É menos interessado. Um grande grupo de pessoas tem dificuldade em pensar em usar a realidade virtual, a realidade aumentada, até em usar smartphone, né? Mas, por outro lado, as pessoas mais novas, ao contrário, tem uma demanda assim, nossa, eu quero, eu preciso, eu vou, e se depender delas, são horas de navegação. Mas eu costumo dizer que é preciso entender que a nossa obrigação como desenvolvedor é de contemplar todo mundo. Sim. Nós temos que contemplar. Nesse conteúdo, eu me lembro que a primeira vez que eu dei um iPad para minha mãe, né? Aliás, foi o meu pai que falou, vamos comprar um iPad para sua mãe? Eu falei, vamos. Eu estava fazendo uma viagem no exterior, achei um iPad e tal, falei, vou levar para ela. Ela adorou. Ela tem 83 anos. Ela teve dificuldade? Não teve dificuldade. Ela navega, ela adora aquilo. Ela tem com ele um verdadeiro caso assim de... Ela comunica com os colegas, com os filhos, até com o papai que está do lado. E ela acha conteúdo, ela manda conteúdo, ela distribui conteúdo pelo WhatsApp, e vídeo, imagem, ela falando. Ela não teve dificuldade nenhuma. Mas, vamos dizer assim, é porque o equipamento estava aderente a quebrar essa dificuldade. Por outro lado, se colocássemos, e ela tinha pavor disso, ela na frente do computador com teclado e mouse, ela não usava. Não quereria, de forma nenhuma. Não quero nem sentar nisso aí. Não tenho pavor desse negócio. Então, veja, a diferença é um meio que está mais aderente para que a pessoa possa utilizar. Então, se os meios que a gente utiliza para a realidade virtual são muito aderentes, nós ainda vamos saber. Até porque eles ainda são muito escassos. Nós acreditamos que para as crianças, para essa geração mais nova, a gente vai brincar de geração Z, nem é geração Z, isso está ficando antigo esse negócio. Não é Z? Eu acho que a gente estava começando a falar em Vamos pesquisa. começar no A de novo. No A, Geração A, isso, vamos voltar lá para Na convenção. Vamos fazer assim, A+, né? A mais. Então, nessa geração mais recente, não tem dificuldade nenhuma. Nenhuma.
Agora, para outros, nós temos que ter estratégias de inclusão. Ponto. Estratégia de inclusão sob pena de fazer com que esses outros fiquem tão alijados da tecnologia que prejudique a forma de convivência. Então, quando você inclui alguém da família que, por exemplo, tem 84, 85 anos num grupo de WhatsApp e ela começa a gerar conteúdo, isso é muito bom. Você está vendo que... Mas ela tem que entender, né? Ter ser Isso. alfabetizada, como gerar o conteúdo para não ficar... Exato. Acontecer fake news, né? Como essa desinformação em muito acontece. dessas pessoas, assim, Sim. né? Que elas não entendem que o que tá ali não é, quer dizer, só porque parece verdadeiro, Não, né? é verdadeiro. É verdadeiro. Minha mãe também, esses dias, conheceu o Twitter. Meu Deus Nossa, do céu. ela tá Do outro lado. adorando. O porque Twitter. ele é na hora, né? Então, para ela, isso é maravilhoso, porque ela gosta desde política até novela, então ela chega lá com tudo na ponta da língua, que ela gosta de contar notícia, né? Com vamos dizer assim, o sacrifício de entender aquilo com 100 e poucos caracteres, né? Ela tá maravilhosa. Agora eu tô tentando ensinar para ela que dá para pegar pela hashtag. Ah! É, E aí? porque ela que tá assistindo essa novela nova, ela não tá gostando. Eu falei, mãe, tá todo mundo não gostando. Ela, mas como é que eu vejo isso? Eu falei, tem uma hashtag. Puxa Você pela coloca isso, hashtag. puxa pela hashtag, você vai ver todo mundo que comenta É justo, isso. vai ter que me é bem ensinar legal. isso também, que eu sou... Nossa, é muito legal. Pra mim, é a melhor rede social Olha, pra notícia. e pra bater recentemente eu usei o Twitter, eu não uso muito, até porque não tem nem tempo, se eu ficar em Twitter, você fica, né? Fica. Mas para ver como foi o furacão nos Estados Unidos. E você chegava dentro do Twitter, a atualização é imediata. Tinha gente que estava postando ali, na hora, acabou de acontecer. Então a resposta é muito rápida. Por outro lado, é um conteúdo muito raso, porque você não tem de forma bastante consolidada a colocação do Isso, conhecimento. muito uma questão, um local para opiniões. assim, Isso, né? é. E aí E é até- muito bom para ver, porque, por exemplo, ela queria opiniões sobre a novela, aquela opiniões sobre política, ela quer opiniões sobre o que está acontecendo. O que está acontecendo. Então, é. é bastante isso. Aí eu queria também, a gente já está caminhando, né, para o final, né, e aí eu queria perguntar um pouco para você, como que você vê que o mercado concilia, né, o realismo com a imersão e o que vai fazer essas tecnologias estarem presentes é o conteúdo ou vai além disso? O que você acha, assim? Mas, olha, primeiro, o mercado está hoje extremamente excitado com tudo isso, né? Então, há sim uma expectativa de mercado para que nós possamos estender o uso dessas distintas tecnologias para as mais diferentes aplicações, para os mais diferentes perfis, para os mais diferentes propósitos, vamos dizer assim. Desde o treinamento, que a gente comentou, até reabilitação, até entretenimento, assim por diante. Do ponto de vista de inclusão, vamos entender que inclusão pressupõe meio e desejo e até mesmo condição de formação, né? Então, nós temos meios para inclusão ampla, geral e restrita? Não. Isso ainda é caro. Ainda é caro, seja pelo equipamento que demanda, seja pelo conteúdo que demanda. Então, nós não temos conteúdos suficientes para dizer que são conteúdos baratos. Então, os nossos conteúdos ainda são conteúdos caros, vamos dizer assim. Então, hoje, ainda é difícil dizer que a gente teria possibilidade de inclusão em cima disso. Em busca dessa questão, né, do barateamento, a gente tem um parque tecnológico aqui na UFO, né, que vai ajudar bastante nesse sentido. Eu queria que você contasse um pouco mais sobre como que foi essa questão do parque tecnológico e como estamos até o momento. Eu acho que é muito bom estar aqui comentando isso, porque é preciso entender que a universidade ela está muito além do que é produzido aqui, né? Você não tem um impacto na universidade apenas porque está sendo gerado dentro de um laboratório ou pelo que está sendo colocado numa sala de aula. De forma alguma, a universidade tem, como você comentou, um nicho de formação que extrapola. E daqui, quando a gente observa, por exemplo, os nossos egressos, né? Nós temos egressos agora que estão lá no topo da cadeia lá da Amazon, gente que está coordenando o processo dentro das indústrias de automobilísticas no Brasil, de construção de carro, etc. Então, e de onde saiu? Da Universidade Federal de Uberlândia, né? Então, o Parque Tecnológico consolida a possibilidade de trazer de forma mais evidente, de espelhar um pouco melhor para a sociedade tudo isso e, inclusive, propiciar o que é muito importante no desenvolvimento de qualquer projeto, de novo engenharia, a realimentação pelo usuário. Não tem projeto que fica bom se você não ouvir o desejo do usuário. Não existe projeto que vai ser efetivamente utilizado no futuro se o usuário não der palpite. Então, efetivamente, a sociedade tem que opinar na constituição e na construção dos conhecimentos, inclusive os tecnológicos. Então, nesse contexto, trazer, como a gente está fazendo aqui, para a sociedade o que a universidade faz, permite com que alguém que tenha assistido a gente, que ouviu, dê uma sugestão e que se transforme essa sugestão
ou catalise um projeto importante. Vamos explicar, então, primeiro, o que é o Parque Tecnológico para quem caiu de paraquedas aqui? Então, uma união de esforços para que os nossos laboratórios tenham verdadeiras acomodações e que possam ser, vamos dizer assim, regiões onde você teria uma mistura de gente que está voltada para princípio de desenvolvimento, né? E você tem vários pontos de desenvolvimento, de engenharia, de ciência, de arquitetura, sei lá, tudo ali misturado, tudo junto, num desenvolvimento voltado para a tecnologia. De novo, vamos falar em projeto, né? Sempre. Engenharia com computação é um casamento maravilhoso. Então, é um serviço público a servir... Um novo serviço público perfil a de serviço serviço. do Brasil, né? Eu acho que é muito mais, exatamente, dar melhores condições para que isso seja elaborado com participação mais ampla, vamos dizer assim. E, é claro, acomodar melhor instalações de laboratório, etc. E tem gente para trabalhar com coisa tão tecnológica assim? Como que está o mercado de trabalho? Porque a gente vê normalmente, quando vem notícia falando sobre essa questão de emprego, trabalho, né, etc., vê-se muito falando que a gente não tem mão de obra especializada. Você vê que está melhorando, que está piorando? Como que você vê dentro, né, Como de tá a dentro, assim, situação? isso? Eu acho que nós formamos mão de obra de excepcional qualidade e vou te dizer, esses nossos egressos não estão ficando nem perto da gente mais. Se eu fosse contar para ti, dentro do laboratório, quantos dos nossos egressos estão hoje trabalhando no exterior, é um número expressivo. Gente que estava aqui, vamos lá, 6 meses atrás fazendo mestrado conosco, está na Europa. Achou um emprego aqui, foi contratado por aqui e foi embora. Recentemente, tem um aluno brilhante, eu acho que todos eles são brilhantes, mas estou dizendo esse também, que estava conosco, etc., e foi contratado por uma empresa no Japão. E, infelizmente... Seria um gargalo isso? Eu acho que é uma demanda exagerada que o mercado está tendo, com falta de mão de obra qualificada, esses meninos não ficam. E nós perdemos um mestrando e ganhamos um profissional no Japão. Tá. Então, a gente chama isso de fuga de cérebros, né? São as pessoas que realmente estão capacitadas para fazer, que estariam aqui no país, mas elas estão indo para fora, né? Podemos Para pensar fazer no assim. exterior, né? E prestar serviço no exterior. Isso, e por que não prestar serviço aqui? Então, a minha pergunta vai. Muitas pessoas falam que falta profissional brasileiro. Será que não falta o mercado pagar o quanto vale? É tipo o que falta para a gente explorar o nosso próprio mercado, né? Isso, para essas pessoas estarem aqui. Reduzir Isso. burocracia, questão de políticas públicas. Por que ir para o Japão e não ficar aqui? Boa. Seria uma questão. Assim, é claro que algumas dessas decisões são também decisões pessoais, né? Eu gostaria muito de sair do país. Bom, é uma questão pessoal. Mas eu tenho a premissa de que a sociedade brasileira ainda não entendeu a importância da ciência. Quer dizer, nós precisamos de ter políticas públicas que amparam e que vamos dizer, permitem aos nossos cientistas, que são brilhantes, condição, nicho e possibilidade de externar aquilo que está sendo feito no Brasil. Quando a gente vai para o exterior, e esse ano acho que eu já fui 3 ou 4 vezes fazer apresentação em congresso, constituir com outros grupos internacionais, grupos de pesquisa, nós observamos que a pesquisa brasileira é extremamente madura, consolidada, bem posicionada e que é criativa, extremamente criativa. Nós fazemos com muito menos recurso o que muita gente no exterior gasta muito mais. Até porque nossos laboratórios não têm. Eu preciso agora comprar um capacete novo de realidade virtual. Puxa, eu vou ter que arrumar um projeto, papapá. A universidade não tem mesmo meio público para isso. Quando você chega no exterior, eu já vi situações em universidades no exterior que têm verdadeiros parques desse tipo de conteúdo, dispositivo jogado, como se não tivesse valor algum. Então, efetivamente, eu acho que a pesquisa nacional é uma pesquisa extremamente bem posicionada, que deveria ser muito mais considerada e respeitada pela própria sociedade. Então, se o nosso meio não valoriza, né, e você tem uma parca valorização do profissional, do pesquisador, do professor, e não estou falando do professor que está aqui na universidade formando, não, estou falando do professor que está lá no primeiro grau, o professor que está tirando a criança de 6, de 7 anos da condição de ostracismo, que está formando ali um leitor, que está capacitando esse leitor lá nos seus períodos iniciais a um julgamento crítico, quer dizer,
Isso é extremamente importante. Nós temos que amparar a formação do povo brasileiro por meio de política pública, né? Então, não é, não, então agora vou lá e tiro, sei lá, 500 mil da educação, 3 milhões da educação. Não, vamos cortar. Não é assim. É a questão de valorizar a ciência brasileira, a sociedade, mas também os nossos líderes, né? O que tá Eu acho que o ensino, vem da sociedade a pesquisa... para ir para os líderes, né? Porque quando essa sociedade se forma líder, aí ela vai falar assim, nossa, realmente... Valorizar ensino, pesquisa e extensão, né, Jussara? Valorizar a universidade, valorizar o ensino fundamental, valorizar... Eu me recordo que quando nós estávamos no ensino fundamental, por exemplo, as nossas escolas em Uberlândia tinham laboratórios de química. Os nossos estudantes faziam experimentos de química. Isso é impensável hoje. Parece que... Mas por quê? Porque é caro. Opa, mas é caro? O que é? Por que é caro formar? Aí, encerrando, então, com esse recado de valorização à ciência que a gente... Tá chegando ao fim, né? Você quer dar uma palavra, uma despedida, um recado para a gente poder encerrar? Bom, primeiro eu quero agradecer a excepcional acolhida das duas, a acolhida do FUCast, Jussara e Sara, porque vocês são fantásticas, e dizer a vocês que eu não estou muito longe do meu perfil de aposentadoria, mas eu acredito fielmente de que o nosso país, os nossos estudantes, o nosso povo, vai ter condições melhores de formação nos próximos anos. Nós precisamos de valorizar o ensino desde o ponto mais básico da educação brasileira, entender que os nossos educadores têm que ser valorizados não é por pagar bem, não, é por dar também a eles condições de trabalhar. Sim. Quer dizer, não é só o processo, eu vou valorizar o professor para pagar bem. Não é. Muitas vezes o que nós precisamos para a melhoria da educação é também, e passa por isso, de uma melhoria das condições para os nossos estudantes e educadores. Isso desde o ensino básico, desde o ensino fundamental. E aqui, quando a gente está falando em realidade virtual, a gente quer que, puxa vida, o cara chegue pensando na coisa grande, mas tenha tido lá no seu início. Essa valorização vai afetar a vida de todos. Né? Lá, lembra o pai contando a história? É por aí. Alexandre, muito obrigada pela sua participação aqui nesse bate-papo. Exato, o FUCast está chegando ao fim. A gente está em todas as plataformas de streaming de podcast. Ainda não está no metaverso, mas vai estar. Estaremos futuramente no metaverso. Com a ajuda do grupo da UFO. Também na Rádio Universitária, às 8 horas da noite. Temos também outro podcast, que é o Ciência ao Pé do Ouvido, já que a gente está falando sobre essa valorização da ciência. Fica o convite para vocês ouvirem. A gente também tem o @UFO_oficial no Instagram e no Twitter, que é um lugar muito bacana para vocês conversarem com a gente. Se quiserem deixar também um recado aqui, o YouTube já está aberto novamente, né? Passou o momento de defeso. Então, vocês podem mandar pergunta, a gente pergunta para o professor, a gente vai conversar com vocês em todas as nossas redes sociais. Então, todas as quintas, às 5 da tarde, você vem ficar aqui com a gente no FUCast. Até mais. Obrigada pela companhia. Tchau, tchau. Prazer. Muito obrigado.